Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Hoje com um pouquinho menos de frio, temperatura agradável. Vamos ao nosso texto base. Hoje vai ser no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos que o Senhor venha nos dando discernimento e sabedoria e nos ensinando a usarmos essa palavra de maneira prática. Que ela venha nos capacitar a nos tornarmos cada vez mais servos melhores, que andam segundo a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, fazendo a nossa palavra, mais uma palavra nas finanças, estamos caminhando para o fim desse pequeno bloco. Nós vamos ter mais outro. Hoje nós vamos estar falando talvez dos assuntos principais da Escritura, o trabalho. E é interessante como nas igrejas, às vezes a gente ouve as pessoas chegando e perguntando: nossa, queria saber quem foi que inventou o trabalho. Puxa, a pessoa fala isso mostrando uma tremenda ignorância da Bíblia. Por quê? Porque quem criou o trabalho foi Deus. E nessa passagem aqui mostra que ao criar Adão, ao lhe dar domínio, parte desse domínio envolvia o cuidar e o guardar do jardim. Inclusive o próprio Adão, uma das suas tarefas foi dar nome a todos os animais, segundo o que cada um fazia. E veja, imagina o número de espécies que tem. E Adão colocou nome em todas elas. O que representa colocar o nome? Só para relembrar nossa pregação em Gênesis 2. Coloca nome àquele que tem domínio. O fato de você colocar nome na cultura bíblica demonstra o domínio que existe sobre aquilo ao qual é colocado o nome. É isso que Deus está querendo nos mostrar. E nós percebemos que antes da queda, Adão executava muito bem as suas atividades. Se você parar para imaginar o tamanho do jardim do Éden, se você imaginar que foi colocado entre os rios Tigres e o Tigre e Eufrates, quando você olha aquela região hoje, lógico, nós não sabemos se era perfeitamente do modo que é hoje, mas sugere uma região grande. Que para um homem cuidar, veja, esse homem precisava ter habilidades. Habilidades essas que, infelizmente, foram comprometidas com a entrada do pecado. Qual que é o problema? O problema é que com a entrada do pecado entrou a maldição sobre o trabalho. Vou reler o texto com vocês. Gênesis 3, versículo 17. Olha que interessante. Onde entrou a maldição do trabalho. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Olha que interessante, a terra se tornou maldita. A partir dali começaram a surgir ervas daninhas. Existem alguns teólogos, veja, você não tem base para afirmar isso, mas dá para você subentender que nesse ponto aqui surgiram as doenças, os vírus, as bactérias. Por quê? Do pó, ao pó da terra voltarás.
Qual que é o caminho da morte? O caminho da morte é alguma doença, é alguma parte do corpo que não funciona bem. Qual que é o caminho da doença? O caminho da doença, na sua grande maioria, vem ou por vírus, ou por bactérias, ou por elementos externos. Então eu creio que é muito coerente aqui dizer que nesse momento é que está as doenças físicas, as doenças emocionais e principalmente o que o texto fala, o suor para trabalhar. A partir dali o trabalho se tornou cansativo para o homem, por causa da maldição dada sobre a terra. Para vocês terem uma ideia do poder dessa maldição e do que entrou aqui, veja, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, fez uma obra completa e a terra continua maldita. Quando que vai mudar isso? Quando ao final do Apocalipse, Jesus vai vir juntamente com os santos e vai estabelecer o milênio. No milênio vai acontecer um termo que é chamado, é uma palavra em grego, chama palingenesia. É como se fosse a reconstrução da coisa. Entendeu? Então o que acontece? A terra vai ser toda restaurada durante o milênio. E aí sim, após isso, a Bíblia nos fala que Jesus vai entregar o reino ao Pai. Entendeu? E vai se assentar no seu trono também pela eternidade. E nós estaremos com ele. Da mesma maneira, a morte. Veja, Jesus nos deu vida eterna, mas esse corpo, como nós conhecemos, não escapa da morte. O melhor que pode acontecer é nós sermos arrebatados. Num piscar de olhos, os túmulos vão abrir, os que morreram em Cristo ressuscitarão glorificados e nós, se estivermos vivos nesse momento, vamos ser transformados para encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Que é a chamada primeira ressurreição. Que acontece no arrebatamento. Para vocês entenderem a extensão do pecado, o poder do pecado. Agora, você imagina um crente, alcançado pela graça, conhecedor da Escritura, que resolve, por motivos muitas vezes inexplicáveis, começar a viver uma vida de pecado. Qual a consequência que vem na vida dele? Ainda mais, hoje em dia, eu imagino que os irmãos já estão começando a ter um campo maior de visão do que é o pecado. Normalmente, quando nós estamos no começo da nossa vida cristã, a nossa visão de pecado é muito baixa. A nossa visão de pecado é muito pequena. Entendeu? Só que nós pecamos das mais variadas formas. Por exemplo, vou usar o exemplo. Irmão Gilmar pediu oração. Porque ele estava gripado. Vamos supor que não tivesse essa informação. Como que eu poderia pecar em relação ao irmão? Puxa, esse irmão aí não tem jeito, faltou no culto hoje. Quer dizer, eu estou presumindo que eu sei o que aconteceu. Isso é pecado. Entendeu? Eu já estou falando do irmão sem saber o que aconteceu. Veja, o irmão está nos preservando para que nós não peguemos gripe e está em casa se recuperando. É pecado ou não é? Agora, situação como essa, imagina quantas acontecem no seu dia. E que você, inadvertidamente, porque nós temos uma natureza pecaminosa, você vigia, mas num determinado momento, você falha. E você peca. Entendeu? Então, assim, o pecado é algo sério. Nós vamos ter, nesses pequenos blocos que nós temos de estudos intermediários, eu quero fazer um estudo sobre o pecado, a chamada armatiologia. Temos ali umas 3, 4 palavras bíblicas sobre a questão do pecado. Hoje em dia, nas igrejas, se vende uma graça barata. Entendeu? Na qual o pecado ferve nas igrejas. E muitos irmãos, inadvertidamente, estão vivendo nesse pecado. Sem se arrepender. Veja o exemplo da terra e da morte.
Não redimiu. Aí você pergunta, mas pastor, então como fica o cristão? Eu fui retirado do império das trevas e fui trazido para o reino da sua maravilhosa luz. Como fica o cristão em relação a isso? O próprio livro do Gênesis tem uma passagem que nos dá uma ideia do que acontece com o trabalho do cristão. Vamos em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, versículo 2. Diz assim, aqui é a vida de José. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja que interessante, Deus nos capacita e abençoa o nosso trabalho. Tenho certeza, para os irmãos firmes, que buscam santidade, que têm um coração sincero, que corre atrás do que tem que ser feito, Deus vem e age no sobrenatural por causa da sua bondade. E existem vários trabalhos que nós fazemos que são abençoados por Deus. O que eu estou querendo ensinar para vocês? Maldita é a terra. Sim, vai ser até a volta de Cristo. Porém, Deus, na sua bondade, na sua grandeza e na sua providência, Ele diminui sim os efeitos desse pecado. É para todos? Não. Na verdade, na Bíblia, a gente vê casos bem complicados. Por exemplo, se você comparar, José sofreu? Sim. Foi vendido pelos irmãos, foi escravo, depois serviu a Faraó. Entendeu? Você vê a vida de José dura. Davi sofreu? Sim. Davi também teve sofrimentos. Agora você pega, por exemplo, Salomão. Salomão foi uma vida na corte. Entendeu? Tinha do bom e do melhor, desde pequeno, filho do rei, criado como príncipe, da esposa preferida de Davi. Entendeu? O apóstolo Paulo, família rica, muito bem. Paulo, inclusive, estudava fora. De repente abriu mão de tudo, por causa do quê? Do evangelho. Considerou como esterco tudo que ele tinha para trás. E foi dedicar sua vida à divulgação do evangelho. Aí você tem Pedro. Veja, Pedro era rico? Não, mas Pedro tinha atividade própria. Pedro pescava, que era uma das boas atividades para fazer naquela época. O que Pedro faz? Abre mão de tudo aquilo. Com família. Para ir viver do evangelho. Então, o que eu entendo? Que o nosso papel é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em algum grau, eu experimento isso na minha vida. Eu não sou rico, não estou preocupado com isso, mas, irmãos, veja, um remediado que nem eu, perto da grande maioria dos irmãos, é um príncipe. Entendeu? Dá até vergonha de falar. Porque você tem lá, tem uma casa, você tem um carro, entendeu? Tem trabalho, tem comida na geladeira. Precisar de alguma coisa, graças a Deus você tem como pagar. Numa boa, que eu acho, não é. Os irmãos sabem que eu, por exemplo, eu tenho um escorpião no bolso direito para gastar o dinheiro e tenho uma aranha marrom no bolso esquerdo. Se os irmãos andarem comigo, se eu tropeçar, cair no chão, eu ralo todos os dedos.
É verdade. Uma vez um pastor, querendo ser gentil comigo, ele falou: o irmão Maurício é muito seguro com dinheiro. Eu falei: não, o irmão Maurício é mão fechada com dinheiro. Mas isso é uma estratégia. Eu tenho um alvo e vou prosseguindo ali. Mas assim, puxa, Deus cerca de bênçãos de todo lado. Entendeu? Eu sou muito agradecido por tudo, a bondade de Deus para comigo. Entende? Eu acompanho a vida dos irmãos, também vou vendo dia após dia a mão de Deus agindo. A questão é que é um processo, né? Por exemplo, eu já tive talvez pior que os irmãos. Por 2 vezes na vida. Daí foi indo, vai trabalhandinho, vai correndo, vai fazendo, Deus começa a abençoar. Você percebe Deus alinhando circunstâncias. É um emprego que aparece, às vezes uma venda que você faz. E quando você vai ver, tudo vai no lugar. Porque prosperidade, na verdade, é você estar bem em todas as áreas da sua vida e crescer gradativamente ano a ano. Entendeu? Isso é prosperidade. Vai ser para todos? Nós não sabemos. De repente pode ter uma reviravolta nas coisas aí, todo mundo ficar quebrado. Entendeu? Já pensou se acontece como na igreja primitiva, que você virava cristão, imediatamente você era considerado fora da lei? Se você fosse na região de Jerusalém, você perdia seu emprego e corria o risco de perder sua casa. Em Roma, no Império Romano, primeiro século nem tanto, mas já próximo ao final do primeiro século, você pagava com a vida. As pessoas perguntam, falam: pastor, por que eles batizavam logo que a pessoa cria? E hoje a igreja leva 1, 2, às vezes 3 anos para batizar alguém. É simples, nós não queremos dar banho em incrédulo. Só que naquela época, o fato de aceitar Jesus era digno de morte. A pessoa, ao se posicionar publicamente no batismo, ela imediatamente se tornava inimigo do Estado romano, imediatamente se tornava inimigo do Sinédrio, do governo de Jerusalém. E podia morrer que nem Estevão morreu, apedrejado. Por isso que a pessoa batizava logo que cria. Porque o fato de vir para o batismo, que na verdade, veja, até talvez os irmãos já ouviram isso, mas sempre é bom lembrar. Não existe essa questão da Bíblia de aceitar Jesus. O aceitar Jesus da Bíblia é o batismo das águas. É quando eu venho publicamente e confesso: olha, eu creio que Jesus Cristo é Deus. Aí você vai falar: mas irmão, e aonde que está Romanos 10, versículo 4, que fala que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo? Veja, confessar Jesus como Senhor ali quer dizer o seguinte: você está dizendo que Jesus é Kyrios. Kyrios é Deus. É réu de morte, segundo os judeus. Se eu falasse daquela época, eu confesso que Jesus é Kyrios. Se o Sinédrio me pegasse, podia me matar apedrejado por blasfêmia. É a mesma coisa, entenderam? É que, na verdade, no anseio de crescer a igreja, o pessoal tem hábito de fazer o apelo. Vem aqui, nossa, vieram à frente 50 pessoas, 49 nunca mais voltaram. E um está na dúvida ainda. Entendeu? Então, assim, confessar Jesus é quando eu venho no batismo. Então, o que acontece? Nós temos que perceber Deus nos abençoando. A pergunta é: você está disposto aqui? Se eu não me engano, todos são batizados. Apenas o Jefferson que ainda não teve oportunidade. E o Claudoí. Mas veja, você está preparado para chegar e falar: olha, eu quero confessar que Jesus é o meu Deus. E que eu, a partir de agora, vivo só para Ele. Eu quero fazer isso publicamente nas águas do batismo. Eu quero confessar para todo mundo que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Vai chegar um momento que você vai querer fazer isso com toda a sua força, com todo o seu coração.
Entendeu? Agora, voltando ao nosso tema, na vida financeira. O fato de você servir a Deus, crer em Jesus dessa maneira, nós temos que reconhecer que traz benefício. Que, em geral, o caráter de Deus é de abençoar. Ainda mais num país livre como o Brasil. No Brasil, você pode servir a Deus livremente. Eu vejo a igreja, para onde eu olho na igreja, todo mundo devagarinho vai sendo abençoado. Todo mundo vai sendo abençoado. Tirando uma exceção ou outra. Amém? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Vamos agora ao próximo livro, o livro do Êxodo. Capítulo 34. Êxodo 34. Aqui tem uma passagem bem interessante. Fiquei empolgado, cheguei em Levítico. Êxodo 34. Versículo 21, diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Até aqui. O que Deus está falando? Gente, aqui é o regime da lei. No regime da lei, trabalha-se 6 dias e descansa no 7º, que é o sábado. O que acontece? Nós entendemos que não precisa guardar o sábado da maneira que era aqui. Mas nós entendemos que o descanso semanal é bíblico. Porque nós percebemos traços disso no Novo Testamento. O que acontece? Você vai ver algumas igrejas ensinando que tem que trabalhar 6 dias por causa dessa passagem. Se você trabalha 5, não pode. Entendeu? Mas é porque na teologia dessas igrejas, eles creem que ainda aqui vale. Entendeu? Só que em vez de guardar o sábado, guardam o domingo, que é o sábado do Senhor. Nós, como batistas, não guardamos dias específicos. Porque no nosso entendimento, todos os nossos dias são do Senhor. Agora, eu separo um dia especial, pelo menos, onde eu vou cultuar a Deus. Aí você fala, que bom, pastor, então eu vou vir só um dia por semana na igreja. Mas metade do domingo você está se divertindo, você não está o dia inteiro servindo a Deus. Então o que a gente faz? É como se nós dividíssemos um dia em 2 noites. Na quarta-feira a gente faz o culto e no domingo a gente faz o culto. Mesmo assim, não preenche o tempo de um dia. Aí você vai preencher com devocional, com leitura bíblica, com orações, ouvindo boas palavras. Entendeu? E aí você preenche. Agora, se alguém aqui na nossa igreja quiser guardar o sábado, pode? Pode. Não preciso proibir. Desde que ela não considere que aquilo é salvítico. Não, pastor, eu sou aliancista, eu quero guardar o domingo. Mesma coisa. Mas eu só não posso colocar aquilo como salvítico, senão eu colocaria a 4ª cruz. Seria Jesus, os 2 bandidos e o sábado crucificado lá. Sábado e domingo, um é cada braço. Entendeu? Mas pode. Ah, pastor, eu quero usar saia. Por favor, use 2. Ah, eu quero vir de terno. Venha. Ah, eu quero vir de boné. Também. Pastor, adoro uma bermuda. Se tiver vestido decente, vem. Nós somos batistas. Entendeu? Então nós não nos intrometemos. Se a Bíblia aqui está dentro da decência, do bom senso, da modéstia. Ah, pastor, de barriga de fora, irmã, primeiro precisa converter. Criar juízo e vergonha na cara. E depois... E aqueles irmãos que vêm com a camisa aqui no umbigo. Irmão, peraí que eu preciso conversar com você 10 minutos para você aprender a ser um homem de Deus. Vamos conversar um pouquinho.
Entendeu? Mas existe uma ordem, trabalhar. Entenda. Antigo Testamento vale? Sim. De que maneira? Eu pego uma passagem dessa e entendo. O que Deus fez aqui? Ordenou o trabalho. O que fica para o Novo Testamento? Crente trabalha. Onde eu confirmo isso? Paulo fala em Tessalonicenses, aquele que não trabalha não coma. Mas entendeu? Eu tenho uma passagem, eu identifico o princípio e daí eu aplico o princípio no Novo Testamento. Provavelmente eu vou encontrar uma passagem falando do assunto. Entenderam como eu uso o Antigo Testamento? Só que passou, é lei de Moisés. Senão nós tínhamos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Livro do Êxodo, capítulo 36. Versículo 1. Olha que legal. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Qual é a outra maneira de Deus atenuar os efeitos da maldição sobre a terra? Capacitando a realizar trabalhos. Vamos falar no crentez. Deus te unge para trabalhar. É Ele que capacita. Você vai bater olho numa situação, você vai saber como fazer. E isso é fruto do quê? Primeiro, da vontade soberana de Deus. Quando Deus tem um propósito, Ele capacita os escolhidos para aquele propósito. Mas isso é o lado, como eu gosto de falar, um exemplo, é o lado de lá do vidro. Eu estou do lado de cá do vidro. O que eu tenho que fazer? Tenho que correr atrás, tenho que estudar, tenho que me dedicar, tenho que aprender com bons profissionais, tenho que me aproximar de gente capacitada, tenho que perguntar, tenho que ver como eu vou fazer. Percebem? Tenho que ter todo esse discernimento. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Salmo 75. Lá no meio da Bíblia. Tudo tranquilo aí? O que aconteceu? Soltou? Ah. Oh, glória! Que Deus capacita a acertar esse tripé aí. Vou pegar. Salmo 75. No caso desse tripézinho, irmãos, tem uma unção muito interessante, que é a famosa unção do cria. Os irmãos conhecem a unção do cria? Não conhece? Não tem lá na Venezuela a unção do cria? Cria vergonha, vai lá e compra o tripézinho e põe, entendeu? Amém. Salmo 75 diz assim: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Até aqui. Gente, promoção no trabalho vem de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus exalta a uns e a outros abate. Como ele faz isso? Não sei. Agora, conhecendo Deus, Deus não vai abençoar coisa errada. Eu fazendo tudo certinho, é garantia que eu vou ser promovido? Não. Mas eu pelo menos criei o ambiente correto para ser. Se Deus resolve me exaltar, o nome de Jesus não vai ser envergonhado. Como é que os crentes pensam? Já sei, vou lá na igreja, vou dar o dízimo, vou dar o trízimo, vou dar primícia, vou dar as colheres da casa e ainda vou arrancar esse pivô de ouro aqui e jogar lá no gasofilácio.
E aí amanhã Deus vai me promover. Vai nada, você só ficou mais pobre. Porque se Deus te promover, o nome de Jesus vai ser envergonhado. Porque você não trabalha bem, você não capricha, você não tem capacidade, você não busca as coisas corretas. Uma coisa eu posso te garantir. Se você for o melhor funcionário, aquele que se preocupa, que quer aprender, você vai criar sim um ambiente propício. Tem a palavra propício? Amém. Um ambiente propício para Deus te abençoar. Na verdade, o Espírito Santo habita em nós. É um só com o nosso espírito. Entenda. Aquele que fez toda a engenharia do universo é um só com o seu espírito. Será que existe poder em você para te ensinar? Sim. Qual que é o problema? O problema é o outro lado, eu. O problema é que eu atrapalho a obra de Deus. Lembra que Gálatas fala? Porque a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Entendeu? Existe uma batalha no nosso interior. Então você precisa tomar muito cuidado, mas o que eu posso te garantir é nosso papel gerar esse ambiente. Por quê? Porque mesmo que eu não for promovido, as pessoas vão olhar e falar, nossa, aquele é um verdadeiro servo de Deus. O que o Novo Testamento fala? Tudo que façais, façais como para o Senhor. Aí eu estou cumprindo, obedecendo o Novo Testamento. Amém? Amém? Vamos mais um pouquinho. Provérbios 12, mais um livro à frente. Quando eu leio o Salmo, eu não percebo, né? Que é Deus que exalta. Às vezes a gente faz a leitura corrida e não percebe o detalhe. Provérbios 12, versículo 27. Eita Deus, a bolachada gostosa. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Vamos até Provérbios 18. Provérbios 18, aí eu vou comentar. Versículo 9. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Gente, se você não for diligente e esforçado, você está pecando, você vai cair na categoria dos preguiçosos. Vai ter problema sim. Muito problema, muito problema. O que é importante? Cheguei na vida cristã, salvação é instantâneo, nasceu de novo é salvo. É nova criatura em Deus, passa a ser filho de Deus, a consequência de nascer de novo é se arrepender dos seus pecados e amar a Deus. Entendeu? Tá feito, a parte espiritual tá feito. Você inclusive recebe o penhor do Espírito como garantia que você vai ressuscitar. Ponto, não, vírgula. A primeira encrenca foi tirar você do mundo. A segunda encrenca, tirar o mundo de dentro de você. Muitos paralisam nisso. Essa é a questão, veja. Por isso que Deus criou o galardão. Por isso que Deus criou o prêmio que vai ser dado no tribunal de Cristo. Por quê? Mais ou menos assim, eu gosto desse exemplo. Imagina que o seu filho queira fazer uma faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina, se eu não me engano, está R$10.000 por mês. Aí você não tem condição de pagar a faculdade de medicina. Aí o que acontece? Um homem muito rico vem e ele fala, olha, eu vou pagar a faculdade de medicina do seu filho. É bênção? É. O diploma está ganho? Não. A pessoa vai ter que estudar, correr atrás. É assim. Salvação, está feita? Tá, é eterna. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Palavras de Jesus. O que você quiser discutir fora disso é por sua conta e risco.
Ah, mas tem que. Você pode sair fora. Bom, eu não li isso no versículo. Você quer pôr, você põe. Se entende com Deus. Eu fico aqui, letra preta no papel branco. Se o meu Jesus falou que aquele que vier até mim de maneira não me lançarei fora, eu prefiro não pôr nada no texto. E prefiro acreditar naquele que me salvou. Só que agora o estudar, o correr atrás, tem que ser o prêmio. O se formar médico, ó. Entendem por que vai ter um tribunal de Cristo? Você vai responder como você cumpre a carreira. Você vai responder o que você fez na igreja, o que você fez através de como cristão. E vai receber prêmio ou vai receber disciplina, mas é salvo. Entendeu? Então, ser diligente faz parte do prêmio. Já pensou? Você chegar no Tribunal de Cristo, vão estar todo mundo junto lá. Aí chega o irmão Maurício, vai lá à frente. Quando for à frente, aí Deus vira e fala, tá aí o pastor negligente. Pastor vagabundo, não estuda a palavra, não prega com capricho, não faz a sua parte. Já pensou que legal? Ah, tá lá irmão João, não ora, faltava em culto, não evangelizava, dava mau testemunho, era negligente nas orações, não conheceu a minha palavra. Deixa eu ver aqui quantos anos de crente, 63 anos de crente. Pô, teve tempo, hein? Nunca leu a Bíblia de capa a capa? Sabe? Já pensou que triste? É isso que vai acontecer. Entendeu? Não é muito melhor você chegar lá e falar, ei, eis aqui um filho esforçado. Ele fala, Senhor, errei tanto. Não, filho, mas se acostuma, no meu reino é assim. Quando alguém decide fazer a minha vontade, eu capacito. Mas, Senhor, foi o Senhor que fez. Eu sei, mas meu reino, sou eu que faço, mas o prêmio é seu. Porque eu sou bom, eu dou o meu prêmio a quem eu quero. Aqueles que se esforçam. Lembra que Paulo falava? Esmurro o meu próprio corpo, para que eu mesmo não seja desqualificado. Quando você chega do trabalho, trabalhou o dia inteiro, ralou igual um maluco, tá cansado, aí você resolve ir para o culto. Sabe o que você está fazendo? Que nem Paulo falou, esmurrando o próprio corpo, subjugando a sua vontade. Entendeu? Paulo usa o exemplo, o atleta em tudo se domina. Gente, para ser atleta de alta performance, tem que ralar. Tem que ralar. Entendeu? Então é a proposta. E ser diligente passa por isso. Entendeu? Fuja de preguiça. Preguiça é pecado. Lógico, vai ter um dia ou outro. Já... Aí vamos colocar equilíbrio. Já teve dia que eu sabia que eu tinha algo para fazer. Mas me senti à vontade e falei, bom, hoje à tarde não vou fazer isso, amanhã eu faço. E deu tudo certo. O problema é que o preguiçoso é hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, depois de amanhã, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí o problema é criar aquele barbão, assim. Entendeu? Esse é o problema. Bem? Vamos a algumas aplicações. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Opa, cheguei em Apocalipse, deixa eu voltar. Pedro, voltar, Filemão, voltar. Tô chegando. Tá vivo, segura aí. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler o versículo 6 para dar sentido. Que esse versículo 6 fala de disciplina bíblica. Muita gente que não conhece a palavra não sabe que o versículo 6 está falando de disciplina. Presta atenção. 6.
2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Mandávamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. O que é para fazer com crente que tem vida maluca? Apartar. E provavelmente excluir da igreja. Bode é longe, lugar de bode é com os bodes lá fora. Não é com as ovelhas aqui dentro. O bode virou ovelha, amém, é bem-vindo, venha. Entendeu? Mas bode disse que é irmão, está andando desordenadamente, vida maluca, fazendo coisa errada, dando mau testemunho, falando o que não deve, ele tem que ser exortado. Aí siga aqueles passos da disciplina. Não deu certo, não arrependeu? X para fora. Entendeu? Olha que interessante a frase de Paulo. Mandamo-vos em nome de Jesus. Olha a seriedade. Paulo está chamando a autoridade apostólica. Falando. Percebe? Vamos ler o 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. O que Paulo está falando? Que quando ele teve entre os Tessalonicenses, ele trabalhou. E ele fez aquilo não somente pelo sustento, mas também para dar bom exemplo. Entendeu? Veja, o apóstolo Paulo trabalhava em vários momentos para se manter na obra. E olha o que ele fala no 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Duro, né? Gente, teve uma polêmica na internet. O Gran Conato soltou uma coisa, não sei se ele falou, olha, ele foi pesado o que ele falou. Ele falou, temos que tomar cuidado para ajudar mendigo de rua, porque a Bíblia fala, quem não trabalha não coma. Gente, falar isso no mundo de hoje é pedir para levar pancada. Aí eu fiquei pensando sobre o assunto. Eu acho assim. Você chegou no mendigo, não tem problema de saúde, não tem problema de mental, não está querendo trabalhar, tem que tomar cuidado mesmo. Quem não trabalha não coma. Você não vai pegar dinheiro da igreja e sustentar vagabundo. Entendeu? Agora, existe todo um outro lado, todo um problema, um resgate de cidadania. Então eu acho assim, de um lado, igreja não é casa de caridade. Inclusive, para fazer obra social na igreja é para os domésticos da fé, essa é a regra. É entre nós. Do outro lado, você também tem que olhar as circunstâncias com sensibilidade, com discernimento. E eu acho que, caso a caso, você pode até pensar em fazer algo, de acordo com o potencial de resposta da pessoa. Eu já peguei gente que era mendigo profissional. A pessoa vivia de pedir. Eu, inclusive, caí vítima disso. Até que o irmão chegou, deu um toque e falou, ô irmão, tá errado os caras lá. Presta atenção como eles são errados. Era tudo safado, sem vergonha. E a gente pegando dinheiro que era para ajudar a igreja. Dinheiro nosso. Na época eu não era pastor. Entendeu? E dando pra gente. E qual foi a gota d'água? Uma vez a minha filha, acho que deu um brinquedo, deu uma bota boa. Quando nós fomos visitar a família, a bota estava jogada no terreno, toda suja. Ali caiu a ficha, ó, estamos errados. Entendeu? Só que qual era o problema? Não tinha tido o ensino correto na igreja.
Se eu simplesmente seguisse a questão da igreja, eu não caía naquela. É bem simples, é primeiro os domésticos da fé. Segundo, quem não trabalha não coma aqui dentro da igreja, e fora pior ainda. Percebe como tem regras bíblicas que as regras estão lá e eu não sigo de bobeira e sou prejudicado. Eu, por exemplo, não ajudo ninguém com dinheiro. Por quê? Porque essa obra social fora tem que ser feita por quem conhece, tem que haver um resgate de cidadania. Tirar documento, ter abrigo, dar banho, encaminhar para vaga no trabalho. Entendeu? Aí a pessoa trabalhando resgata a cidadania. O que o pessoal quer? O pessoal vai para o abrigo, come uma refeição, toma um banho e ó, rua. Não estou dizendo que é todos, mas nesse caso dá para ajudar. Então, muito cuidado nessa área. Agora, no caso da igreja, chegou algum irmão, está passando necessidade. Fica de olho, quem não trabalha não coma. Entendeu? Aqui a gente olha todo mundo. Quando a gente percebe a necessidade, a gente corre, todo mundo ajuda um pouquinho. Até gente de outras igrejas que nem conhece, ajuda. Entendeu? Mas por quê? Porque quando eu mando a mensagem, eu falo, ó, gente, estamos ajudando uma família assim, 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 ó, pessoal ponta firme. É gente de Deus. Nossos irmãos se enchem de alegria. E procura fazer o que puder. O que está ao alcance. Entendeu? Então tem que estar atento nisso. Aí mais uma aplicação. Vamos voltar um pouquinho? Carta aos Colossenses. Você volta, 1 Tessalonicenses, volta mais um pouco, Colossenses capítulo 3. Versículo 22. Diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. 24. Ao tribunal de Cristo, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ao galardão. Gente, tudo que você for fazer, lembra, o padrão é fazer como se fosse para Jesus. Eu vou falar uma coisa, tem coisa que às vezes eu vou lá e faço, falo, ó, Jesus, essa emendada que eu dei de arame aqui, é o seguinte, foi a melhor emendada que eu pude fazer. Arame, sabe o que é arame? Arame a gente chama de prego de metro, cravo de metro. Entendeu? Mas veja, até para fazer uma adaptação, fazer uma gambiarra, como a gente fala aqui no Brasil, você pode fazer bem feito. Entendeu? Aí depois você tendo oportunidade, melhora. Por exemplo, eu já peguei cano de água e fechei o vazamento com borracha de câmera. E o vazamento parou. Entendeu? Mas eu não tinha dinheiro para arrumar, era o melhor que eu podia fazer ali. Entendeu? Agora, já fiz umas gambiarra que aquela ali era o auge da engenharia doméstica. Que até olhava e falava, ó, essa aí, inventava umas coisas meio malucas, umas colas, uns negócios, e dava certo. Entendeu? Mas tudo que você vai fazer, procura fazer como você... Deixa eu compartilhar um exemplo pessoal. Eu não consigo o tempo todo na minha vida ter essa concentração. De que tudo que eu estou fazendo para o Senhor. Se eu falar que consigo, eu estou mentindo. Mas o que eu consigo é o seguinte, buscar um padrão de trabalho pensado de antemão que me leva a se aproximar bastante desse ideal. Às vezes eu estou fazendo certo, fazendo bem feito, mas nem estou pensando em Jesus. Estou trabalhando.
Sabe burro velho? Bota a viseira aqui, vai. Só que já foi pensado antes, ó, tem que fazer certo assim, tem que fazer certo assado. É que nem quando você vai fazer um almoço, você procura caprichar ao máximo, mas você já tem um padrão. Entendeu? É que nem aquela história de crente sujo. Eu não entendo crente sujo. Você pode ter uma roupa simples, mas sujo. Ah, irmão, não tenho onde tomar banho, vem aqui em casa. Sim. O chuveiro foi Jesus que deu, e se tiver algum problema pode usar. Uma vez eu problema de chuveiro, nossos filhos tomaram banho na Sibila, eu já tomei banho na casa de João. Normal. Mas tem gente que é sujo por excelência, por vontade. Você chega na casa, a pessoa tem 3 panelas. A casa é tão limpa que você pode comer no chão. Às vezes não tem luxo, às vezes a casa não está bem pintada, às vezes tem uma série de necessidades, mas o pouco que a pessoa tem, a pessoa é limpa. Dá gosto. A pessoa está fazendo o seu melhor. Com muita dificuldade. Entendeu? Então eu quero que os irmãos entendam, quando eu falo de crente sujo, a pessoa que pode fazer não faz. Porcão, Deus dá um carro para ele, trata de qualquer jeito. Como é que Deus vai te dar um carro melhor se você não cuida daquele que Deus te deu? Como é que Deus vai te dar uma casa melhor se você não cuida daquilo que Ele colocou debaixo dos seus cuidados? E tudo passa por isso. Lembrem-se, Deus trata o nosso caráter através do trabalho. Talvez seja a principal ferramenta de tratamento de caráter que Deus usa, é o trabalho. Entendeu? Então tudo que façais, façais como para o Senhor. Amém? Amém. E agora Colossenses capítulo 4, versículo 1. Olha que legal. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Gente, quando Deus colocar você numa posição de liderança, seja o melhor chefe, seja o melhor patrão, é obrigação sua. Faça o seu melhor. O que o mundo faz? O mundo oprime. O mundo tira fora. Gente, só o fato de você ser patrão já é uma bênção enorme. Provavelmente você vai ter um salário melhor, você vai ter posses melhores. Se você ser chefe, também. Entendeu? Seja o melhor. Mostre a graça de Deus agindo na sua maneira de agir em relação aos funcionários. Não seja bobo. Eu já fui chefe, não era salvo naquela época. Eu era legal com a turma, mas não fazia coisa errada que eu falava. Entendeu? Eu falava. Depois de salvo, eu já fui patrão, já tive funcionário. Procurava pagar tudo certinho, pagar um bom salário. Procurava pagar acima do mínimo. Às vezes a pessoa trabalhava meio período, pagava proporcional certinho, entendeu? Do que eu queria pagar. Hoje eu não tenho funcionário já faz tempo, porque eu não posso, não cabe no orçamento. Entendeu? Mas eu lembro que a gente procurava fazer direitinho. Para quê? Para que o nome de Jesus fosse glorificado. Muitos aqui jamais vão ser patrões, mas muitos vão ser chefes. Quando você for chefe, é importante você expressar a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça capacitadora, nos ajudando em nossa fraqueza, nos capacitando para o nosso trabalho,
que nós possamos em tudo ser fiéis, sermos diligentes, bons funcionários, servirmos bem aos nossos patrões, aos nossos clientes e àqueles que temos contato. Senhor, que o teu nome seja glorificado em todas essas coisas. Te agradecemos desde já por tua boa obra, e em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.